qual que é o sentimento que você tem de poder ter não somente ido para a missão, mas comandar soldados em uma missão real? Você cabo novinho. Tinha acabado o curso de cabo ali pouco tempo, já estava partindo para uma missão real fora do seu país e poder comandar homens livres no combate real. Me conta aí esse sentimento. O primeiro sentimento que a gente tem, né, de uma missão dessa de pacificação, de missão de paz no exterior, de ser um capacete azul da ONU, é a gente levar ao pé da letra aquela frase que é da missão, né? É a missão de nossas vidas. Por quê? Porque lá a gente vai ter experiência que a gente não vai encontrar em qualquer outro lugar do mundo. Vai ter um conhecimento e uma proximidade com a situação que é muito diferente da nossa. Então a gente tem que o quê? Aprender a visualizar essas questões aí como uma oportunidade para a gente melhoria como pessoa, né? Pessoal mesmo. Porque a gente observa situações lá, se a gente às vezes é cultural lá e aqui no Brasil é totalmente diferente. Então a gente tem que saber às vezes respeitar isso ou atuar de maneira incisiva e correta, até para não infringir um direito de outra pessoa ali. Então assim, é a missão das nossas vidas. É a gente saber que a gente colocou um tijolinho na construção de um país, da gente poder salvar uma vida de uma pessoa, né, ou de ter trago uma melhor qualidade de vida para uma pessoa que seja naquele momento. Porque já aconteceu comigo a situação que eu passei anteriormente aí na roda ferroviária. Essa pessoa da lanchonete Pingo do Mel hoje, talvez ele nem deva lembrar disso, mas ele mudou minha vida. Então assim, a gente tem a oportunidade de mudar a vida de alguém, mesmo que seja naquele momento, naquela situação. Então a gente faz o melhor que a gente pode naquela situação que a gente tem. Então, pra mim, pessoalmente, uma missão dessa de paz foi uma oportunidade muito grande de ter essa melhoria como pessoa, né? Porque a gente consegue observar, né, que o mundo, diferente do que muitas pessoas pensam aí, não é um mar de rosa, né? Tem situações aí, pessoas passam por situações que, se a gente pode estender a mão, né, a gente tem que fazer isso sim. E tem uma frase que fala, né, que se a gente pode ajudar uma pessoa, a gente tem a obrigação moral de fazer, não é uma escolha. Então, se eu posso ajudar, eu tenho que ajudar. E é isso que a gente fazia lá, né? Ajudou muita gente lá, a gente sabe que colocou mesmo, né? Um tijolinho lá na história daquele país, um tijolo bom, porque a gente ajudou muita gente lá que precisava. Sim. E sobre comandar homens, né? É aquela responsabilidade que a gente assume por galgar uma graduação a mais. A gente não pode ser só um carregador de visa, né? Então a gente tem que, quando a gente recebe essa responsabilidade da instituição, de ser promovido, de ter uma graduação a mais, a gente tem que ter esse devido valor, né? E consideração a essa graduação que não foi dada, que é confiança, né? É uma confiança diferente. Então a gente tem que ter responsabilidade, tem que dar exemplo. E dar exemplo para 3 caras mais antigos que eu, que são referência nas suas áreas. Ainda mais quando a gente fala de um soldado Souza Nascimento da vida. Porra! Então assim, a gente tem que se cobrar muito mais. E se preocupar muito mais, porque na época, situações de combate, de tiros, assim, a gente tem uma preocupação que eu fui pra lá e eu tenho que devolver meus 3 soldados pra mãe dele, pra família dele. Então eu tinha lá 3 soldados que eu tinha que voltar com eles pra casa. Eu falei assim, ó, esses 3 aqui ele tem que voltar pra casa. Imagina eu chegar lá na mãe do policial, lá do militar, e falar assim, ó, eu voei nele lá no Haiti, eu perdi lá. Ainda mais numa situação, talvez numa manobra, numa coisa que você poderia ter evitado, que você poderia ter feito diferente. Então a gente tem que ter essa responsabilidade, né? E tem que ter esse zelo com o nosso subordinado, justamente por quê? Para ele tem que voltar para casa. Ele tem que voltar para casa. Então a gente tem que ter essa preocupação sempre. Inclusive para quem era o pai de família, né? Então a gente, assim, às vezes só tinha um na minha equipe, né? Que era o senhor que tinha uma filha, né? Sim. Tinha uma filha e a gente tinha essa zelo. Às vezes a pessoa não entende, falava assim, cara, eu quero estar lá na ponta lá, mas não, fica lá na retaguarda. Fica lá atrás. Que se tiver que acontecer o pior, que seja com alguém que não tem uma filha, né? Porque ele tem que voltar para casa. Então a gente tem que ter essa responsabilidade e tem que ter esse senso de compromisso com a nossa graduação e com o nosso subordinado, de que a gente tem que fazer o melhor para todo mundo sair bem. Esse é o que eu sempre pensei comigo, né? Sempre levei isso comigo e vou levar aqui na polícia também. Pô, excelente, sensacional. Porra, estendo aí os meus elogios ao soldado Souza Nascimento. Melhor soldado do mundo, pra mim. Fato, viu? Vou tirar o boné aqui que eu tô vendo que tá com sombra aqui no vídeo. O soldado Souza Nascimento, hoje ele é Coesp, na Caveira, estado de São Paulo. Cara, provavelmente deve estar assistindo aí. Obrigado, viu, irmãozão? Você é um cara sensacional, diferenciado. No momento de refrigério, você sempre foi o cara que estava ali, coletado, capacete, fuzil, colete, a porra toda, tudão lá. E sempre zelando pela segurança da integridade da nossa equipe. Você é um cara, assim, que
Eu conheço N's e N's e N's militares, mas você, para mim, é o melhor soldado do mundo, até então que alguém me prove o contrário. Você é um cara que eu tenho um apreço gigante, um carinho enorme, por toda a história, por tudo que você fez e por tudo. Você era, se eu não estou enganado, um dos mais novos da nossa equipe, da nossa esquadra no Haiti, mas você é o cara que todo mundo olhava com admiração fora do comum. Abração, Major. Se eu não estou enganado, agora se não for eu tô lascado, mas eu já falei. Abração. O Major fez um comentário aqui, ainda há pouco, Caveira, brabo demais. Eu tô procurando um comentário aqui, é porque eu tava falando um comentário pro senhor, tá? Se eu não tô enganado, Major, se não for, o senhor me perdoa e depois eu vou empurrar o mundo aí, tá tudo certo, a gente zera a conta. Robson Pires está aí nos acompanhando. Parabéns, Lênick, pelo excelente trabalho prestado. Viva o Raio Vermelho Imortal, Major Robson. Excelente, é isso aí mesmo. Tamo junto, irmãozão. Continência aí. Tá aí, mandando. Poxa, eu que agradeço aí demais essa deferência, né? E tem que a gente tem que sempre agradecer essas pessoas que olham pro nosso trabalho, né? E agradece por isso aí, porque não é fácil, né? Tá lá na linha de frente e colocar o pezinho na pega, a gente coloca aí. Então, é o diferencial do Batalhão de Rotan, né? Sim, e já nós vamos falar sobre esse batalhão de Rotan aí, que é um batalhão que tem uma história fodarástica no estado de Goiás e é espelho pro Brasil e pro mundo. Rondas ostensivas, táticas metropolitana. Abração a todos os raiados aí, viu? De plantão. Lênick, treinamento é BOP é AOP para a missão de paz. Te recorda alguma coisa? Então, o treinamento é BOP e é AOP, né? Para o pessoal que está assistindo aí entender, né? O EBOP e depois é o EAOP, né? O EBOP é o Estágio Básico de Operações de Paz. Ele é um estágio realizado pelo SECOPAB, que é o Centro Conjunto de Operações de Paz. Então ele vai fazer um teste de como está o adestramento, né? Para nivelar o conhecimento. E o EAOP é o Estágio Avançado de Operações de Paz, que eles pegam os grupos de combate dentro das frações e fazem diversas pistas, né, avaliando literalmente como está o comandamento, como está essa tropa, como que está agindo em determinada situação, se está seguindo ou não a regra de engajamento. Então é um trabalho de ponta que o Exército Brasileiro faz, né, para preparar os militares que estão indo para uma missão no exterior, representando o país, né, representando o Exército. Então é muito importante isso aí que eles fazem, é de ponta o trabalho deles, né. E é fogo mesmo, viu, moçada? Não, e você lá é uma prova. Então, assim, pra quem tá achando assim que é vai só chegar... um não, cenáriozinho. não, eles avaliam, tem o OCA, né, que é o observador, Sim. controlador e avaliador. Que no final de toda a operação eles faziam um debriefing, falavam o que estava certo, o que estava errado. Conforme fosse o nível do erro, o policial poderia ser cortado ou não da missão, né? Policial não, militar. Poderia ser cortado ou não da missão. Então, assim, é importante e a gente vai para um estágio desse, uma situação dessa, com pressão porque a gente está sendo avaliado. E é uma avaliação séria, feita por uma instituição séria, que ele está lá justamente para ver os seus erros. Então a gente vai para lá muito preparado, né? E com a cabeça tem que estar no lugar, senão a pessoa se perde lá. Porque às vezes não aguenta pressão e sabe que está sendo avaliado. Tem muita tropa que vai lá e faz uma coisa muito diferente que tem que ser feita, né? A gente tem que ter esse zelo. Inclusive nesse estágio avançado de operações de paz aí, que é o EAOP, tivemos até o oficial, que era comandante do nosso pelotão, que não sabemos os motivos, mas que ficou, né, nessa etapa aí de avaliação. E se não estou enganado, até filho de general. Queria até poder mandar um abraço aí, mas se eu falar o nome aqui agora já está em xeque, mas só para mostrar que reprova sim, que é uma etapa que não tem... E o oficial, né, comandante do pelotão, não foi para o Haiti, foi reprovado numa dessas etapas. E filho do alto escalão, né? Que tinha tudo pra ir, né? E pra alguém chegar lá e passar a mãozinha ali, tá tudo certo, mas não deu certo. É isso, funciona. Abração aí pro pessoal que tá nos acompanhando lá no estado do Tocantins, todo o pessoal aí do 22º Batalhão de Infantaria, é isso mesmo, Lênick? Da onde? Lá de Palmas, 22BI. 22º Batalhão de Infantaria, né? Era a cabeça da nossa companhia lá, né? Então, assim, o pessoal de lá é um pessoal que é aguerrido, né? Um pessoal muito bom de serviço. Já tinha experiência em missão de paz. Um pessoal que ajudou bastante a gente lá, né? Sim. Algo muito bizu. E tem sempre aquelas pessoas que marcaram a gente, né? O Cabo Afonso, o Cabo Aires, são os pessoal aí que... Capitão Humberto. O comandante de companhia? Lá era o... Major. Não lembro o nome dele. Na época eu lembro do Capitão Humberto, Capitão Humberto era... Então foi um pessoal que marcou bem a gente. O Sargento Trindade foi um cara que... Trindade. Encontrei com ele esses dias.
assistiu de um grande abraço para ele também. Estava numa situação aí, fazendo a segurança de uma autoridade, ele também estava de outra autoridade da União, então acabou que a gente se encontrou lá e tirou uma foto junto, foi bacana. Moçada, já faz mais de 10 anos que isso aconteceu e acaba que a gente até esquece os nomes mesmo. Se alguém lembrar aí o nome do comandante de companhia, pode mandar no chat pra gente aqui. Mas vamos lá. Nós temos a parte operacional da missão de paz no Haiti, certo? E aí nós falamos sobre a história. Agora tem uma história engraçada que você vai contar depois, que é uma das primeiras missões que nós tivemos no Haiti. Tu recorda? Tem muito engraçada lá, né? Lá foi uma experiência muito boa, né? Tá. Aí tem a parte da carta, mas qual foi a parte assim, da história assim, que você mais te marcou no Haiti? Teve duas histórias que marcou. Eu vou contar primeiro uma, depois eu vou contar a outra, foi engraçada. Certo. Uma, né, então, foi um acontecimento trágico, né, que um cabo comandante de esquadra nosso, Cabo Cláudio, ele no patrulhamento noturno, ele tomou uma pedrada na boca, que quebrou os dentes, né, teve afundamento aqui dessa região do maxilar, e aí, de pronto, né, a companhia fez uma operação, né, pra ver se achava e dar uma resposta aqui dali, porque a gente não pode aceitar, né, uma tropa ser agredida de tal forma, né. Nisso, então, a minha equipe era eu, o Souza Nascimento e o Sargento Richard. E aí, a gente patrulhando naquelas comunidades, naquelas favelas deles lá que não tem iluminação, né, não tem nada, bem precário mesmo a situação, e as casas são bem de lata mesmo, bem de lata. Então a situação de um disparo ali com armamento de alta energia poderia ter um efeito colateral muito grande, então a gente evitava o máximo. Nisso a gente patrulhando lá e ver se achava, ia fazendo as abordagens, um indivíduo viu a gente, meteu o pé. Aí vai eu, Souza Nascimento e o Sargento Richard atrás. E esse cara entra e vai, aí chega um momento assim que ele parou se encurralou num canto lá, que a gente chegou, ele tinha sumido. A gente, pra onde que esse cara foi, rapaz? Não tem como ele ter sumido aqui, ué. E aí eu meti um pé na porta lá de lata lá, rapaz, e ele tava abaixadinho assim. E aí, quando a gente conseguiu segurar ele, tentando conversar com ele pra ver por que ele tava correndo. E eu sou carroceiro, né, no inglês, né? E ele falava assim, I'm dream, né? Tipo assim, I'm dream. Não, eu tava sonhando, né? E aí o Sargento Richard falava assim, I bad dream, né? Isso aí vai ser um pesadelo então, né? I bad dream, vai ser um sonho ruim ali, né? E aí isso me marcou muito, porque acabou que foi engraçado no final das contas, né? Porque assim, rapaz, o cara corre, depois fala que tava sonhando, que loucura, sabe? Você olha assim, e acabou que depois achou, né? Mas não foi a nossa equipe, né? Esse rapaz não tinha nada a ver, ele foi... Depois a gente até soltou ele lá, entregou ele pra mãe dele, e achou depois, né, quem foi lá. E nessa situação teve uma coisa engraçada, que foi, não sei se o senhor lembra, o Elbo, né? Ele caiu num bueiro e o spray de pimenta voou nele tudo. Lembro, então foi engraçado. Lembro demais, pô. Ficou no sanhaço. Ele caiu dentro de um bueiro com aqueles... Como Max que é o nome? 500 lá. Com o Max lá. É o spray Max 500, acho que é Max 500 mesmo. Acho que é 5 metros, o cara, 10 metros. Eu não sei qual é pior, se ele caiu um spray todinho nele ou se ele caiu dentro do bueiro no Haiti. Eu não sei qual é pior. Eu não sei qual que é pior. Se ele tava... E, pô, o problema é que ele tava fedido e se queimando todo, que teve que se despir, arrancar a farda do camarada todinha dentro da viatura e jogar água. Nós tava com um tonel de água pra gente tomar na operação. A gente falava pra ele, né? É melhor escapar fedendo que morrer cheiroso, né? Então deu certo pra ele. Boa, excelente. É isso mesmo. Cara, e teve uma situação também que me marcou muito também. Foi bem no comecinho, essa situação. O nome do camarada aqui é Capitão Gustavo. Capitão Gustavo. Capitão Gustavo. E o Major e o Capitão Humberto. Capitão Humberto, pô. E uma situação que me marcou também, assim, que foi uma situação engraçada, né? Mas isso aí mostra que a gente tem que ter um treinamento pra ir. Porque na época a gente não contava com GPS, não tinha, era mapa. A gente tinha um mapa da cidade, tinha que saber desenrolar no mapa. Isso aí foi bom até pra situação da polícia. E aí, a gente tava no dia, o adjunto pelotão, o Sargento Gleison, que tava comandando a nossa patrulha. Aí, ele comandou nossa patrulha e a gente perdido na cidade, não sabia nem voltar. Na cozinha do inferno. Perdido lá na cidade, na cozinha do inferno. Perto da Casa Azul, lá onde da história do Assombroso lá. Aí a gente perdido porque a gente não sabia voltar, tinha pouco tempo que a gente acabava de chegar na cidade, e no engarrafamento do mundo, e travado no engarrafamento.
E aí, a gente falando pra ele assim, chefe, né? Porque assim, numa situação dessa de operação real, o comandante, ele não é isolado, não. Os cabos comandantes 4 estão ali justamente pra auxiliar ele mesmo, né? A gente tem que auxiliar ele. A gente falando pra ele, chefe, aqui não é o caminho, não, chefe, a gente tem que estar aqui e tal. Só que antigão, né, tal, né? Ainda não querendo abrir a mão, ele fala assim, não, vamos ver o que a gente faz aqui, né? E aí, aquela resistência, a gente, chefe, não é por aqui e tal. E uma hora ele apelou e falou assim, ó, quer saber de uma coisa então? Pega esse mapa aqui e tira nós daqui então. Apelou, jogou pra cima mesmo. 3 horas da tarde, não queria nem saber. Aí a gente olhou assim, agora nós tem que desenrolar, né? Que senão desenrolar vai ficar feio, né? E aí você mesmo, foi o senhor, né? Foi. O Renilson pegou o mapa assim, parou. Não, nós tá aqui, ó. E entra aqui, entra ali, sai daqui, sobe ali, desce, entra num barro, passa num barro, sai do barro, entra num brejo, sai do brejo. Rapaz, nós saímos atrás do batalhão, certinho, né? E ele não queria muito abrir mão, mas depois, assim, né, a humildade alcançou ele. Não, obrigado aí, eu tava meio perdido lá mesmo e tal, mas é um cara acima da média, sensacional, cara. Mas foi engraçado porque, assim, ele era ranzinza, né, pra caramba. Pode Se demais. a gente for observar o Renilson, ele já participou do Renilson de cabelo grande. Porra. Já tentou punir o Renilson pro cabelo grande, velho. Pô, joga a câmera aqui, Como é que você pune o Renilson pro careca e pro cabelo grande, velho? Não tem jeito, véio. Mas é um cara massa, é um cara bom. Isso aí é bom pra animar. Ponderão, né? Soldado Renilson, às vezes, fez o papel de ponderão. E na missão não teve jeito, né? Até falei pra ele, pô, sargento, nós tá perdido aqui, desenrola aí pra gente, passa a carta pra cá, deixa eu tirar a gente daqui. Inclusive, moçada, hoje é muito fácil, né? Pra quem tem o GPS, mandou localização, tempo real, não sei o que lá. É muito fácil. Se fosse nessa época, a gente pedia a localização de alguém da base, chegava e desenrolava. Mas não tinha esse aparato de tecnologia, não. Então era na carta mesmo. Bem próximo ali ao ambiente da Casa Azul, né? O ambiente aí onde que tem muitas histórias do Assombroso. Se você pesquisar sobre a tomada da Casa Azul, você vai conhecer muita coisa. Ó, esse livro aqui conta sobre essa história. Mandar um abração pro Marcos Gomes, lá da Biblioteca Policial. Mandou de presente aqui pra gente. Manda aí, aparecendo aí. Presente aqui pro podcast do Peacekeeper. Do Paz, Suor, Lágrimas e Sangue. A tropa de elite do Exército Brasileiro que pacificou a favela mais perigosa do mundo. Tariane Stochero, da editora Grifos. Abração, obrigado. Chegou pra mim essa semana de presente. Já comecei a leitura, viu, Marcos Gomes? Obrigado, irmãozão. Tamo junto. Vamos falando aí. Livro sensacional. Eu vou ler, ó. O Capitão Caveira, que eu te falei aqui, ó, da Mística do Cajado, mandou aqui, ó. Excelente livro. Vou ler, capitão, vou ler ele todinho aqui, vou dar o feedback aqui, mas todas as pessoas que leram esse livro falam super bem dele. Não, mas isso aí um livro desse aí é importante, né? É um pouco da trajetória, né? A gente costuma ver muito, né, do pessoal de fora, né? Ver as operações que teve de fora, as grandes operações que teve mesmo, né? O trabalho de alguns agentes de fora, mas a gente não conhece muito o trabalho brasileiro, né? Então é importante a gente pesquisar aí sobre a história brasileira, das operações que tem aí, essas operações especiais, igual o capitão aí desse livro dele, A Mística do Cajado, que é importante é uma importante leitura também pra gente entender o outro lado do apito, né? Sim. E por que a gente treina de jeito, né? Então isso é importante pra gente. Inclusive, conhecer as operações brasileiras aí, quem tiver interesse também, procura aí o resgate do embaixador aí feito pela Marinha do Brasil, que foi agora, recente, acho que 2013, 2014. História sensacional, depois o senhor procura saber também aí. Pô, vou ler. Excelente. Abração a todo o pessoal, os comandos de plantão aí que estão nos assistindo. Pessoal lá do Dopaz, né? Destacamento de Operações de Paz. Pô, pessoal sensacional. Abração pro capitão. Acho que hoje nem é capitão mais, na época era Cláudio Santos. Rapaziada que tava Geraldão, os comandos estavam no Haiti nessa época aí. Pessoal lá do Rota 95, que tem hoje uma jantinha aqui em Aparecida de Goiânia. É o Bena. Abração pro Geladão também, pessoal que tá aí na audiência qualificada, beleza? Vamos lá, vamos voltar aqui. Moçada, pode mandar o superchat aí, que nós vamos estar aqui. Tem um projeto para um próximo, pegar a memória. Porra, aí, ó, o Sargento Santos já tem um projeto de um livro novo aí, para contar a história do BPEB. Porra, aí, primeiro cara que lançou esse livro aí vai vibrar demais, viu? Tô lendo os comentários aqui para saber quem é que tá conosco aqui. E a gente não perder as gaivotas. Vamos lá. Papo de polícia. Já você vai ficar sabendo as ocorrências aí do Raiado. Fica aí, não sai daí não.
Você vai abrir a maleta, a caixa preta hoje aqui. Sargento Lento vai contar muita história sobre o raio imortal. Rotanzeiro aí, fica aí.